Olá pessoal, bem-vindos de novo ao canal. Eu estou a gravar este vídeo hoje para vos falar de uma obra que eu li recentemente, que adorei ler e que recomendo. Então espero que este vídeo vos incentive a lerem também. A obra chama-se The Translator, da autora Nina Schuler, penso que é assim que se pronuncia. Porquê é que eu adorei ler esta obra? Por causa da nossa protagonista e narradora. Ela é uma mulher de 53 anos, chama-se Anne, é tradutora literária, ela traduz do japonês para o inglês e é também professora universitária. É uma mulher divorciada, cujo ex-marido já faleceu. Ela tem 2 filhos adultos, o Thomas, de cerca de 33 anos, já casado, pai de filhos, e a Bridget. Ela tem muito boa relação com o filho Thomas, mas não tem relação nenhuma com a filha Bridget. Esse é o grande calcanhar daqueles que impede a Anne de ser plenamente feliz. A filha Bridget culpa a mãe pela morte do seu pai. Ele estava em casa sozinho e foi encontrado morto no chão da cozinha várias horas depois do óbito. Bridget ficou sempre com uma mágoa imensa, com uma dor imensa pela morte do pai e convenceu-se de que se a mãe não tivesse divorciado e o pai ainda estivesse em casa, teriam conseguido salvar o pai. Teriam socorrido o pai a tempo, mas como o pai estava sozinho em casa, acabou por morrer sem auxílio. Depois da morte do pai, Bridget ainda era uma adolescente, tornou-se uma adolescente rebelde. Ela mudou completamente o seu comportamento na escola. Anne estava constantemente a ser chamada a atenção pelo comportamento da filha, que piorou as notas, que passou a sair com rapazes, que ia a festas, que não tinha cuidados de higiene, que bebia, que fumava, chegou a fazer uma tatuagem, etc, etc. Era a forma de Bridget de reagir e de tentar colmatar a dor que sentia pelo luto do pai. Anne nunca soube realmente gerir a dor da filha e compreender a dor da filha. E a reação dela, apesar do amor que tinha à filha, e isso para mim, enquanto leitora, ficou claro, nunca tive dúvidas de que Anne amava a sua filha realmente, mas ela acabou por não saber gerir aquela dor e aquela revolta que Bridget sentia, e acabou por forçar Bridget a frequentar uma escola interna, muito longe de casa. Bridget chorou, esperneou, implorou à mãe para não deixar naquela escola, mas Anne nunca cedeu. Aquela escola tinha um controle muito rígido dos alunos. Eles faziam testes de despistagem para ver se os alunos não tinham álcool no sangue, não consumiam drogas, etc. Se a relação já era má entre mãe e filha, com esta situação tornou-se muito pior. E assim que Bridget teve idade para sair da escola, ela saiu, viajou para vários países europeus e cortou completamente o vínculo que tinha com a mãe. E isto prolonga-se ao longo dos anos, durante já a idade adulta de Bridget. Anne vai tentando saber notícias da filha através do filho Thomas. O Thomas tinha muito boa relação com a mãe e com a irmã, mas tentava manter as duas relações separadas, a pedido de Bridget, que não queria que o irmão partilhasse informações com a mãe. Até que certo dia Anne sofre uma queda aparatosa. Ela bate com a cabeça e vai para o hospital. Anne recupera fisicamente, mas ela perde a sua capacidade linguística. Ela era uma poliglota, era filha de pais alemães, a mãe alemã e o pai, penso que era holandês, se não estou em erro. Portanto, ela falava essas línguas, ela falava inglês, ela falava japonês, o ex-marido era japonês. Penso que também falava francês. Ela falava muitos idiomas e tinha muito orgulho disso. As línguas eram algo muito importante para Anne e que era um gosto que ela tentou incutir sempre nos filhos e tentava incutir também nas netas. Anne perdeu a capacidade de falar qualquer outra língua que não o japonês. O japonês que nem sequer era a sua língua materna. Era uma língua de trabalho. Ela traduzia do japonês para o inglês, não era a sua língua materna, ela não vivia no Japão, então tornou-se muito complicado ela conseguir funcionar no mundo.
ela só conseguia comunicar com o seu filho Thomas, porque ele também falava japonês. Depois de sair do hospital, Anne foi para casa e acabou por decidir viajar para o Japão. Indo contra as recomendações do seu filho Thomas, que temia que acontecesse alguma coisa à mãe no Japão e ela não teria auxílio, porque não teria ali médicos, nem ninguém que soubesse da sua situação, ela viaja para o Japão para participar numa conferência. Ela tinha sido convidada meses antes para participar, estava na dúvida, mas depois do acidente, depois da queda, ela decide aceitar o convite para ser oradora numa conferência no Japão. O motivo principal foi ela ter tido conhecimento de que o autor que ela estava a traduzir naquele momento, antes do acidente, ela estava a traduzir uma obra de um autor chamado Kobayashi, mais ou menos isso. Ela tinha muito brio no trabalho que fazia. Ela esforçava-se imenso por fazer tradução na base da perfeição, por ser fiel àquilo que o escritor tinha escrito. E ela acreditava que estava a fazer isso. Ela estava muito envolvida numa obra em particular que ela estava a traduzir desse tal autor Kobayashi. Quando ela soube que o escritor iria participar na conferência, ela não hesitou, apanhou o avião e foi para o Japão. Fez a sua palestra, recebeu imensos elogios e conseguiu falar com o tal escritor e disse: eu sou a tradutora da sua obra, e ficou à espera de feedback positivo. Isso não aconteceu. Ela foi completamente arrasada, criticada de forma muito feroz pelo autor, que a acusou de estar a desvirtuar o trabalho que ele tinha feito, a obra que ele tinha escrito, e Anne ficou arrasada. A obra deste escritor, segundo o próprio, tinha tido como inspiração um ator japonês chamado Jiro. Então Anne decide prolongar a sua estadia no Japão e ir à procura desse tal ator, para tentar perceber se ele também achava que o trabalho dela era péssimo, que ela não tinha sido fiel à obra original e que estaria a desvirtuar a sua personalidade, o seu caráter, os seus comportamentos na sua tradução para inglês. Bem, esta estadia prolongada de Anne no Japão acaba por ser não é só uma tentativa de descoberta da sua qualidade ou das suas virtudes ou defeitos enquanto tradutora. Anne acaba por entrar numa viagem de autoconhecimento e de aceitação muito pessoal. Acaba por ser uma viagem um bocadinho espiritual. Ela conhece o tal ator, uma pessoa que é com comportamento, com atitudes muito peculiares. Ela é uma pessoa difícil de interpretar, cujos comportamentos são difíceis de prever, porque ela era uma pessoa também com os seus próprios fantasmas, não é? Com os seus próprios dilemas internos, e que nem sempre tinha o comportamento mais socialmente aceitável ou expectável. Apesar de ter sido criticada, ela era uma pessoa que sabia aceitar as críticas. Ela não contestava, ela simplesmente queria muito fazer um excelente trabalho, não para alimentar o ego, mas simplesmente porque era a personalidade dela, era ser boa profissional. No final desta aventura, desta experiência algo espiritual no Japão, ela sabe pelo filho Thomas que a filha Bridget, não está muito bem de saúde. Thomas não lhe quer dar grandes detalhes, porque Bridget assim lhe pediu, mas Anne acaba por insistir e descobre em que país e em que região é que Bridget está a viver e viaja até à Índia. Ela consegue encontrar a filha. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque acho que esta parte da obra é particularmente bonita e acho que devem descobrir pela leitura da obra, mas foi uma viagem que nos permite a nós, leitores, descobrir mais sobre o interior destas personagens, sobre a sua riqueza espiritual. Acaba por ser uma descoberta de si própria no que toca a Anne. Ela estava disposta a pedir perdão à filha. Ela queria muito reatar a relação com a filha. Queria muito saber onde é que errou, como é que errou e como é que pode
remediar o mal que fez. Ela, enquanto mãe, ela fez o melhor que sabia. Ela errou, mas aceita que errou. O motivo principal para eu ter gostado muito desta obra foi eu ter criado uma grande empatia com Anne, o que eu admito que poderá não acontecer com muitos leitores. Haverá seguramente pessoas que interpretam mal a atitude que ela teve de não ter ficado com a filha, de a ter afastado depois da morte do pai de Bridget, numa altura em que ela estava tão sensível, estava tão magoada com a falta que o pai lhe fazia. Como é que ela pode enviar a filha para um colégio interno? Mas a minha interpretação foi que Anne, genuinamente, ela queria o melhor para a filha e ela não soube ter outra reação que não aquela que teve. Isto porque Anne teve, e ela conta-nos isso no início da obra, ela teve uma educação muito rígida, a típica educação alemã. Ela foi criada, sobretudo, por uma ama, com um acompanhamento da mãe, mas a mãe era uma pessoa muito fria. Não era pessoa de dar abraços, de dar beijinhos, de fazer elogios. Não era uma pessoa de mimar. Era uma pessoa rígida, seca, que exigia que Anne, enquanto criança, não demonstrasse sentimentos, não chorasse, não demonstrasse fraquezas, não fosse sensível. Anne cresceu assim, a reprimir as suas emoções. E eu acho que isso fez com que, em idade adulta, ela não soubesse gerir melhor os problemas da vida e a morte. Por esta personagem ter um interior tão rico, por ser verdadeiramente uma pessoa sofrida, que sabe que errou, mas que pretende, dentro do possível, corrigir e remediar os seus erros, que está disposta a pedir perdão, que está disposta a ouvir o outro e a aceitar o que tem para lhe dizer, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Eu achei que esta personagem tinha um caráter muito bonito e que poderia ser uma pessoa, não é? Fora da ficção. Poderia ser uma vizinha nossa, uma amiga, uma colega de trabalho. Não achei que fosse simplesmente uma personagem da ficção que nunca passaria para a realidade, mas sim alguém com quem nós nos conseguimos identificar. Mesmo que a nossa vida seja completamente diferente, mesmo que não tenhamos passado pela mesma infância e pela mesma vida de Anne, penso que conseguimos compreender que há ali um ser humano que errou, como que todos nós erramos, mas ao contrário de muitos de nós consegue ter a humildade para aceitar quando lhe dizem que erraste, estou magoada contigo, não te perdoo, não te quero na minha vida. Para mim, The Translator é uma obra 5 estrelas, eu dei 5 estrelas no Goodreads, recomendo vivamente a leitura e se assim for que me digam nos comentários o que é que acharam e espero que gostem muito desta sugestão de leitura. Por hoje é tudo, beijinhos, continuação de boas leituras e até à próxima. Tchau!